Olha só, nos dias 13 e 4 de outubro será realizado o seminário Perspectivas para a Governança Fundiária Rural Brasileira no século XXI. O evento é promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA. O objetivo é ampliar a discussão sobre os desafios e proposição de melhorias para a governança fundiária brasileira. Para falar sobre o seminário, nós vamos ouvir o secretário de Governança Fundiária do MDA, o Moisés Savian. Moisés, muito obrigado por ter vindo pessoalmente aqui no nosso canal para bater esse papo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Moisés, então, esse seminário deve ter muita gente, convidaram gente de fora também, está vindo? Sim, são pessoas do Brasil inteiro, né? Pesquisadores, produtores rurais, representantes, institutos de pesquisa, e o seminário ele vai discutir a questão fundiária brasileira e apontar perspectivas para as políticas públicas. A gente tem visto o presidente Lula falar nos discursos onde vai da importância do INCRA, da importância de ter criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, eu imagino que vocês vão discutir qual que é a importância, por exemplo, de ter uma política de governança para esse setor. Acho que assim, vamos pegar como ponto de partida, né? Nós assumimos o governo e a questão fundiária hoje é considerada pelos órgãos de controle como alto risco na administração pública. E o nosso ministro, Paulo Teixeira, ao perceber, né, ao conhecer essa realidade, ele determinou a partir de uma portaria que nós trabalhássemos MDA e INCRA no sentido de propor melhorias para essa governança de terras no Brasil. Então nós estamos já trabalhando há alguns meses, fizemos diálogos com vários especialistas, foram mais de 20 reuniões bilaterais com produtores rurais, com vários, enfim, a própria Justiça participou, né, a partir do CNJ. E agora, nesse seminário técnico-científico, a gente quer apresentar esse resultado parcial, né, que nós chegamos dessas soluções, dessas sugestões. Ouvir a comunidade, ouvir os técnicos, os especialistas, a ciência e propor, então, as alternativas que vão ser apresentadas para o ministro. Você poderia adiantar para a gente aqui alguma parte desse estudo que vai ser divulgado no seminário? Sim. Quais são as principais conclusões? Eu vi que você trouxe já as anotações aqui, pode ficar à vontade. Isso. Não, eu trouxe aqui a programação do evento, né? Aqui vamos começar com a programação. Para falar do dia 3 e 4 de outubro agora. Agora você me falou de uma questão que acho que é fundamental começar desse ponto de partida. Quais são os principais temas e o que a gente quer discutir? Acho que quando a gente fala em gestão, administração, a gente precisa ter uma boa base de dados, a gente precisa ter um cadastro de terras no Brasil que seja eficiente, que dê segurança jurídica para o produtor, que tenha uma base georreferenciada clara para evitar conflitos. Tá? Então, um dos temas que a gente vai discutir é o cadastro, né, os cadastros da regularização fundiária. Eu ia perguntar isso. Isso, a regularização fundiária é um tema-chave, né? A gente, quando fala em regularização fundiária, tem que pensar nos agricultores, nos produtores rurais, mas também nos povos e comunidades tradicionais, nas unidades de conservação, né? Então, esse tema é um tema importante. Nós estamos elaborando, né, a pedido do ministro Paulo Teixeira, um plano e um programa de regularização fundiária para poder acelerar o processo e que a gente possa ter segurança jurídica. Quando a gente fala em uma política, né, de governança fundiária no Brasil, acho que nós temos que fazer com que os órgãos se conversem. Tem questões que são federais, tem questões que são estaduais. E questões, né, que são do Congresso Nacional, que está parado lá com a regularização fundiária, já passou, acho que na Câmara, mas está parado no Senado. De qualquer forma, cada um tem que assumir seu papel. Exato. Vamos dizer assim, não nesse latifúndio, né? Porque a gente, mas cada um tem que assumir o seu papel nesse quadrado. Nesse grande país que é o Brasil. Né? Mas eu acho que a regularização fundiária que você tocou é muito importante, sim, porque sem a regularização fundiária, você não tem como fiscalizar. Você não tem segurança jurídica. Nós aqui é uma briga com o CAR, sabia, Moisés? Porque hoje o plano, o que foi lançado, né, como proposta para o setor, que foi muito bem aceita, no sentido de premiar aquele que tem boas práticas, que está com o seu CAR regularizado, validado. Só que os estados não têm feito o papel de ajudar o produtor. Tem alguma sugestão nesse sentido? Assim, olha, sobre a matéria fundiária, né? Eu trabalhei até um tempo no Ministério do Meio Ambiente, eu acho que esse processo de usar o cadastro, usar a validação para incentivar as políticas públicas, vai fazer os estados olharem e falar, opa, peraí, né, tem estados que estão mais avançados, tem estados que estão menos avançados, nós temos que dar essa condição. E eu acho que o fundamental quando a gente fala em regularização fundiária e terras públicas é que não existe uso capião de terra pública.
Então, o Estado tem que regularizar aquela área e tem que garantir que a pessoa possa ter acesso ou não, se ela não tiver o direito, né? A Constituição diz, por exemplo, do teto de 2.500 hectares, né? Então, o Estado tem que garantir que esse processo funcione e que ele seja perene e que ele garanta efetivamente, né, a regularização fundiária. Então, é um dos grandes temas, né, o tema da regularização fundiária. E acho que um terceiro tema importante é nós conseguir avançar no sentido do Brasil ter uma política de governança fundiária, onde que esses órgãos possam se encontrar a partir de um Conselho Nacional de Governança Fundiária, que possa ser apontado quais são as principais mudanças legislativas que a gente precisa ter. Reforma agrária também. Reforma agrária também, né? O governo anunciou a retomada de reforma agrária. Nós, na nossa secretaria, coordenamos a política de crédito fundiário, né? Nós lançamos o programa de sucessão, que é o crédito Terra da Juventude, para o jovem poder comprar a própria terra. A gente sabe que em várias regiões do país a questão da sucessão na agricultura é uma questão chave. Inclusive, foi algo que eu estudei, né, há um tempo na universidade. Então, a gente precisa ter políticas públicas que possam melhorar essa estrutura fundiária, né, possam garantir a produção de alimentos, possam garantir a sustentabilidade ambiental. Moisés, tem alguma discussão sobre a aquisição de terras por estrangeiros? Parece que o Congresso já apitou alguma coisa sobre isso. Isso toca também no seminário? Também passa por esse tema. O seminário ele tem esses grandes temas que eu te falei, dividido em painéis, né, os especialistas, os representantes de agricultores, produtores rurais, como a própria CNA vai estar presente no evento. Né? Então, nós vamos discutir o tema da governança como um todo, o cadastro de terras, né, a regularização fundiária e, por fim, o Ministério e o INCRA vão apresentar esse avanço que teve internamente e colocar, né, para discussão, ouvir os especialistas, ouvir a plateia. Né? É importante destacar que o seminário vai ser transmitido online. Então, quem não pode vir a Brasília, quem está em qualquer lugar do país ou fora do país, inclusive, né, pode ter acesso a participar de todo o debate. Nossa equipe está preparada, inclusive, para as questões que venham da internet também possam influenciar o debate. Certamente a questão do meio ambiente também vai estar colocada, porque a gente tem visto cada vez mais o mundo exigindo as boas práticas, a agricultura de baixo carbono, a preservação e o nosso Código Florestal. O tema governança de terras, ele pensa também na questão ambiental, né? As diretrizes voluntárias da FAO que são colocadas, são diretrizes voluntárias, nós queremos assumir elas pensam nessa sustentabilidade. Né? A gente faz agricultura no Brasil de maneira mais intensa, não é nos 500 anos. Isso começou há pouco tempo. A gente já tem visto problemas ambientais derivados de uma agricultura que não é sustentável. Então, nós temos que construir o caminho, né, para que toda a agricultura brasileira possa contribuir. Inclusive, hoje a gente discute a agricultura restaurativa, né? Como que você produz sistemas produtivos que melhoram a qualidade ambiental. Então, isso tudo é bastante interessante e vai estar fazendo parte do nosso debate. Felizmente, temos aqui uma Embrapa, que está fazendo 50 Sim. anos, que tem ensinado os produtores, formado linha de pesquisadores. A gente já faz plantio direto desde os anos 70. Né? Então, estamos produzindo e trabalhando para manter preservado dentro das propriedades privadas. E me parece que a Embrapa tem estudo nesse sentido de 1/3 da vegetação nativa. Precisamos melhorar, Sim. Temos os compromissos globais com a redução de CO2, e é por isso que eu te perguntei. E agora você podia dar aí um pouco do nosso calendário para a gente poder fazer. Então, nós vamos iniciar no dia 3, né, o nosso evento. Ele vai ser, para quem estiver em Brasília, vai ser aqui na Conab, no auditório da Conab. Nós vamos ter o primeiro painel sobre os avanços e desafios na implementação das diretrizes da governança fundiária no Brasil. Nós vamos ter representantes especialistas, o CNJ vai estar participando com a juíza auxiliar, a doutora Fabiane Pierucci, representantes de organizações da agricultura familiar, da agricultura patronal, de povos e comunidades tradicionais e também pesquisadores e especialistas do terceiro setor. Né? Esse é o grande painel que nós vamos ter. Né? Na sequência, vamos discutir o cadastro. Nós vamos estar recebendo também a presença do professor Bastio, que ele é professor da Unicamp, aposentado e hoje trabalha na Holanda, com a agenda do cadastro, cadastro de terras. Né? Nós tivemos uma reunião com ele, ele contou um pouco da história da Holanda. A Holanda começou o seu sistema de cadastro já em 1850, antes da nossa lei de terras, eles já tinham um sistema de cadastro, para ver essas experiências que existem. Lógico que a Holanda não é do tamanho do Brasil, né? Não é um país tão grande como o nosso, mas nós temos que buscar essas experiências. Temos que o presidente tem cobrado muito da União Europeia que não faça de nós exigências que eles também não cumpriram lá. A Holanda é um exemplo de muita coisa boa, mas não tem mais um pé de nada lá. Não tem muita... E aí vamos ter representantes, né, também da Receita Federal, do INCRA, do Ministério da Gestão e Inovação, que é quem assumiu agora o Cadastro Ambiental Rural.
né? E professores. E na parte do outro dia, no dia 4 de outubro, então, o tema é a regularização fundiária como política relevante para o desenvolvimento sustentável. Esse aí era bom, porque eu ia contar com a tua presença lá também. A gente não vai estar acompanhando daqui. Vai ser bem interessante. Vamos estar recebendo professores, presidentes de institutos de terra do Pará, do Instituto de Terras do Piauí, né? E por fim, depois do almoço, nós vamos ter a apresentação no último dia, né? E a síntese do nosso trabalho, divididos por temas, né? E aí vão ser apresentados para todo mundo e poder, né, fazer um debate amplo e trazer elementos para a melhoria do nosso projeto. Olha só, gente, eu conversei aqui com o secretário de Governança Fundiária do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Moisés Savian, falando desse seminário que vai movimentar Brasília aqui no começo de outubro. Muito obrigado. Algo mais a acrescentar? Não, obrigado. Agradecer o espaço, né, a audiência de vocês e convidar todos aí para entrar nas redes sociais do Ministério, achar o linkzinho e poder fazer a sua inscrição.